Bom pessoal, hoje nós vamos corrigir a última lista que envolve distribuições contínuas, sobretudo neste caso aqui, abordando os casos da distribuição uniforme e exponencial. O primeiro exercício mencionava para nós o seguinte: a dureza de uma peça é proporcional ao tempo de queima. Suponha que se conseguiu um processo de medição dessa dureza e que a medida respectiva seja uma variável aleatória distribuída uniformemente entre 0 e 10. O termo distribuída uniformemente vai indicar para nós qual é o caminho que nós deveremos seguir. E aqui ela já está sendo muito explícita para nós, mencionando que a distribuição é de maneira uniforme. Se a dureza de uma peça de cozinha deve estar no intervalo fechado entre 5 e 9, o questionamento é qual é a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser adequada ao uso na cozinha. Então a ideia passa pela definição do que vem a ser a distribuição uniforme. Então nós mencionamos que ela é uma função de x, de modo que a nossa função associada é a razão de uma constante sobre b menos a, onde o x está dentro desse intervalo fechado entre a e b, e o valor dessa função é nulo se o x for menor do que a ou, por sua vez, x for maior do que b. Essa que é a nossa definição. Dentro do processo que a gente tem no exercício, ele nos dá o enunciado, que diz que o intervalo para nós é entre 0 e 10. Então a nossa função a ser usada é uma f de tal maneira que você vai escrevê-la como 1 sobre 10 menos 0, onde o nosso intervalo aí é de x pertencente a um valor fechado entre 0 e 10. De modo que é 0 se ela estiver fora desse intervalo, para x menor do que 0 ou x maior do que 10. Então, para resolver efetivamente, nós precisamos aí de uma representação integral, Vamos colocar aqui só para completar, que 0 se x for menor do que a, ou a, no caso 0, ou x maior do que 10. A representação, então, que nos permite resolver essa função é uma integral. E essa integral ela vai ser calculada de forma que os extremos de integração são especificados. Porque sobre os extremos é que está inferindo a qualidade da probabilidade que eu quero determinar. Então, dentro desse processo, o que nós vamos querer, na verdade, é o cálculo de P, de modo que x seja maior ou igual a 5, menor ou igual a 9, de maneira que essa integral fique escrita no intervalo entre 5 e 9 da função f de x que nós temos, que é 1 sobre 10, na diferencial dx. Aqui você integra, você retorna 1 sobre 10, que multiplica a integral de dx, que é x, e que você mensura entre 5 e 9. Então daqui você repete 1 sobre 10, efetua as mudanças nos extremos de integração, então você vai ter 9 menos 5, então isso te retorna 4 sobre 10, ou, se preferir, a probabilidade que isso aconteça é de 40%. E isso finaliza para nós o primeiro exercício, distribuição uniforme. Então, o fundamental é você associar a função com os intervalos e calcular sobre a probabilidade do evento que está sendo pedido, entre 5 e 9. E fim de papo. Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. No exercício 2, ele menciona para nós o seguinte. Ele fala de um geólogo que define o granito como uma rocha que contém quartzo, feldspato e pequena quantidade de outros minerais, desde que não contenha mais que 75% de quartzo. Se todas as porcentagens são igualmente prováveis, qual a proporção de amostras de granito coletadas pelo geólogo em sua vida profissional que conterá de 50% a 65% de quartzo? Esse exercício é bem interessante porque a atenção é fundamental na sua resolução. O cálculo que ele quer que nós executemos faz menção à probabilidade que esse geólogo em sua vida profissional vai encontrar amostras que contêm de 50% a 65% de quartzo.
Então isso indica que o intervalo no qual você vai estudar a sua função, que é uma função, de novo, de distribuição uniforme, é uma função f, agora nós vamos escrever de uma maneira um pouco mais direta, de modo que o teu intervalo contém um valor que está no máximo em 75%, que é a quantidade de quartos que você especifica, até nenhuma coleção de quartos dentro dessa amostra. Ou seja, você vai trabalhar com 1 sobre 75%, tudo isso associado ao quartzo, né? Isso aqui é tudo associado ao quartzo, de modo que esse intervalo aqui normado está dentro dessa faixa, entre 0 e 75%. 0 e 75%. Bom, 1 sobre 75% é adimensional, então é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre 75 sobre 100, né, que é igual a 100 sobre 75. Se eu inverter aqui, fazendo a divisão agora por 25, você retorna 4 terços. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa calcular uma integral, e aí essa integral está dentro do intervalo que está sendo especificado, que é de 50% a 65%. De quem? Da função que a gente acabou de definir, que é 4 terços em dx. Ok, daqui você executa a mesma forma de cálculo do primeiro exercício, então retorna 4 terços que multiplica x, e aí você vai substituir os extremos de integração por 0,5, que nada mais é que os 50%, e 0,65, que nada mais é que os 65%. Então, fazendo essas substituições, você vai chegar ao valor que corresponde ao que está sendo solicitado. Então, nesse processo, você repete 4 terços de x, que agora vai ser substituído por 0,65 menos 0,5. Opa! Então, daí você vai ter 4 terços que multiplica essa diferença, que é 0,15. Daqui 4 vezes 0,15 dá 0,6, ou 60, que divide por 3 vai dar 0,2, ou se preferir, 20%. Então, a probabilidade de que o geólogo, em sua vida profissional, encontre amostras que contêm de 50% a 65% de quartzo é de 20%. Essa aqui é a resolução que nós queríamos aí no exercício, ok? Está feito. Bom, no exercício 3, você tem o seguinte, você tem que o tempo, né, de uma conversa telefônica tem distribuição exponencial. Então vamos lá. Mais uma vez, está sendo muito explícito o que está sendo pedido. O tempo de uma conversa telefônica tem distribuição exponencial, onde é informado inclusive o fator lambda. Então o fator lambda aí é de 1/3, né? Perdão, 1/3 não, 1/5. Um pouco apagada aqui a minha lista. 1/5. Se uma pessoa está com pressa de fazer uma chamada e outra pessoa chega antes dela ao aparelho, qual a probabilidade de que a primeira pessoa tem que esperar menos de 3 minutos para poder fazer a ligação? Nós definimos a função da distribuição exponencial de maneira que você tenha esse fator lambda associado a uma contribuição exponencial, mas que poderíamos resolver um problema de distribuição exponencial usando uma fórmula alternativa, onde a gente considera a variável independente em termos do tempo como sendo uma das mais frequentes em problemas dessa natureza. Nesse contexto, nós poderíamos escrever esse problema de modo a trabalhar com a variável t em termos de t, que é a nossa função independente, nossa variável independente. No processo, ele está perguntando sobre a probabilidade de que uma pessoa tem que esperar menos de 3 minutos para fazer a ligação, ou seja, um valor inferior a 1t. E para esse processo, nós utilizávamos
essa expressão para cálculo. 1 menos a exponencial de menos lambda t, que é uma formulação alternativa a essa definição. Nesse processo, então, basta que eu substitua o meu t pequeno aqui por 3 e faça essa substituição aqui também na minha função. 1 menos a exponencial de menos lambda, que é dado lá, que multiplica 1/5, no caso, por 3. Então, você vai ter igual a 1 menos a exponencial de 3/5. Ou, como preferir, 1 menos a exponencial de 0,6. Usando uma calculadora dedicada, fazendo os cálculos aqui, eu já anotei as respostas. Então, nós teremos aí, vou fazer aqui em cima, anotar, aproximadamente, né, 0,45118. Ou seja, pouco mais de 45%, essa é a probabilidade de que você tenha aí uma pessoa, a primeira pessoa tem que esperar menos de 3 minutos para poder fazer a ligação. É isso. Isso que retorna aí para nós como resposta ao exercício 3, mais um exercício onde que é explícito a distribuição a ser usada. Bom, vamos para o exercício 4 agora. No exercício 4, um montanhista está perdido no flanco de uma montanha fazendo sinal com sua lanterna para atrair a atenção de uma patrulha de salvamento. Se o tempo em horas que a lanterna é capaz de emitir um feixe de luz visível embaixo de uma variável aleatória exponencial, mais uma vez informado, com lambda igual a 1/6, qual a probabilidade que o sinal luminoso seja visto por ao menos 3 horas? Então, ele menciona um lambda igual a 1/3, onde a distribuição é, mais uma vez, exponencial. Então, como se faz referência a uma variável independente, que é o tempo, nós vamos usar o mesmo expediente do exercício anterior. Calcular uma função de t grande que está associada a tempo t. Nesse propósito, a probabilidade que ele pergunta é que o sinal luminoso seja visto ao menos, por ao menos 3 horas. Então, se é ao menos 3 horas, é maior do que t. E aí, nesse processo, você escreve a distribuição como exponencial de menos lambda t. Então, fazendo essas contas, você vai ter a probabilidade de t maior do que 3. Então, isso aqui corresponde ao exponencial de menos 1/3 vezes 3. Então, e elevado a menos 1. E aí, com e elevado a menos 1, usando aí uma calculadora dedicada, na verdade é 1/6, né? O lambda é 1/3, não, é 1/6. O 4 aqui eu coloquei 1/3, não sei de onde que eu tirei esse 1/3. 1/3, 1/6, 1/6, então aqui vai ficar menos meio, beleza. Então, elevado a menos meio, então você vai ter uma probabilidade aí que eu anotei de 0,6065. Aproximadamente isso é o resultado que retorna. Essa é a probabilidade de que o sinal luminoso seja visto por ao menos 3 horas, pouco mais de 60%, ok? E aí, no exercício 4, item B, é pedido para construir uma tabela mostrando a resposta do item A quando você tem valores de 1 sobre lambda igual a 1, de 1 até 6. Então, fazendo isso em termos da tabela, que eu preciso montar, vamos construí-la, né? O que nós temos aqui é o seguinte, né? Vamos fazer aqui. Então, com base nos valores, ele tem lá 1 sobre lambda, no item B, né? Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, o que você tem? Você tem uma contagem, vamos chamar aqui de beta, certo? Para valores associados, né? Que corresponde aos dados aqui, valores de lambda, e da função do qual você vai calcular, que é exponencial
de menos 3 lambda. Né? Por que menos associado a ela? Porque você tem lá um lambda igual a 1/6, e aí em função desses dados, você tem lá um tempo t, que é inferior, no caso, a 3 horas, e aí associando a função que nós temos no processo, nós temos lá que o e, no caso a ser utilizado, é um e elevado a menos 3 vezes lambda. Por que no nosso caso a função definida lá, lambda exponencial de menos lambda x, não é usada? Porque você está trabalhando, como no item A, com valores que são superiores a 3 horas. Você quer calcular a probabilidade que o feixe luminoso, né, seja visível pelo menos 3 horas. Então a gente pega a contribuição dessa função associada a valores de lambda. E aí no processo é só fazer a substituição. Quando você tem, por exemplo, beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o processo que indica que nesse momento o lambda é 1, nesse processo o lambda é meio, nesse processo o lambda é 1/3 e assim sucessivamente, 1/4, 1/5 e 1/6. Ou seja, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, 1 sobre lambda e igualar a 5. Isso indica que, na verdade, você está trabalhando com lambda igual a 1/5. Né? Esse lambda, que seria a contagem para o meu beta, que é só um contador. E aí, com base nesses valores, você vai ter lá nas respostas 0,049, isso é aproximado, tá? 004978. Depois nós temos 0,2231. Depois nós temos 0,3678. Depois nós temos 0,4723. Na penúltima orientação nós temos 0,5488 e por fim nós temos 0,6065. Era essa função que nós queríamos no processo e aí não era a intenção, mas se você quisesse montar uma representação gráfica com esses dados, você conseguiria e inclusive teria o padrão de reprodução dessa função, né? O que ele está mencionando aqui, fazendo de maneira bastante rudimentar, é que como eu estou trabalhando com uma função do tipo exponencial, né, o que eu quero, na verdade, é um processo que me permita dizer que essa função seja escrita nesse formato. Ou seja, à medida que eu tenho valores de x que são crescentes, você tem um decrescimento dos valores em função dos dados que foram obtidos. É essa a ideia, é isso que está explícito, né, na lista e que nos permite resolver o problema com cuidado e com correção. É essa a ideia, é isso que está sendo calculado e isso que nos dá como resposta. O gráfico não era necessário fazer, era apenas uma formulação para mostrar qual é o padrão de decrescimento que você tem da sua curva, ok? Vamos lá para o próximo exercício, exercício 5, né, que são relacionados agora a funções em partes, descritas em partes. Né? Então vamos lá, no exercício 5, nós temos o seguinte, a função de distribuição de probabilidade é uma função f dada, que representa a distribuição do índice de acidez de um determinado produto alimentício. Então o produto é consumível se este índice for menor do que 2. O setor de fiscalização apreendeu 30 unidades do mesmo produto. Aí ele pergunta o seguinte, qual a probabilidade de que pelo menos 10% da amostra seja imprópria para o consumo? Né? Aí a sugestão é necessário utilizar uma distribuição binomial. Então, qual é a ideia de resolução desse problema aí? Né? Ele diz o seguinte, com base nos dados, que ele é consumível, né, se o índice for menor do que 2. Se o índice for, né, vamos colocar aqui, menor do que 2. Então, com base nos dados que nós temos aqui, ele quer que eu calcule, né, pelos dados que nós temos aqui, uma variável x que seja menor do que 2. Menor do que 2. Isso para consumo. Então, nesse processo, nós vamos resolver um problema associado a uma integral. Mas a função é dada, a função é obtida para nós, é gerada.
a função aí é 2 vezes a exponencial, conforme o enunciado, de menos 2x. E você vai calcular essa probabilidade dentro da faixa entre 0 e 2. Né? Então, nesse processo, é preciso que você calcule essa integral. Então, é uma integral de função exponencial, você joga aqui a constante para fora, 0 a 2, a exponencial de menos 2x em dx. Daqui você trabalha com a substituição do tipo du, vou pegar aqui outro pincel, u igual a menos 2x, logo du é igual a menos 2dx. Portanto, você tem menos du sobre 2 igual a dx. Então, nessa linha, né, de raciocínio, o que você vai ter agora é que você vai reescrever essa integral como menos 2 vezes sobre 2 da integral por hora de e elevado a u, em du. Você escreve tudo em du. Então, resolvendo essa integral em termos da própria exponencial e a própria exponencial, vai ficar menos e elevado a u. Ou, né, voltando para a variável original, menos e elevado a menos 2x. Só que a integral é definida. Então, você vai escrever menos e a menos 2x entre 0 e 2. Né? Porque ele quer calcular a probabilidade de que você tenha produto sendo consumível, sendo que esse índice não é maior do que 2. Então, nessa formulação, substitui os dados com cuidado. Toma cuidado também com os sinais. Então, você vai ter menos, vou abrir colchete aqui, escrever e elevado a menos 2 vezes 2, menos e elevado a menos 2 vezes 0. Menos com menos é mais, base elevada a 0 é 1, então você tem 1 menos exponencial de menos 4. E aí, fazendo as contas, você vai ter um valor aproximado de 0,9816. Então, para efeito, nós vamos arredondar aqui mais ainda para 98%. Essa é a probabilidade de que o produto seja consumível. Probabilidade do produto ser consumível é nessa faixa. Só que a pergunta que ele faz é oposta. Né? Ele quer calcular a probabilidade dentro de o produto não ser consumível, uma outra perspectiva. E aí, nesse processo, o que a gente precisa? Trabalhar com complementar. Então, nós sabemos, né, por definição, que a soma de duas probabilidades, de P mais Q, é igual a 1. Então, se a gente arredondou aqui esse valor de P, que no momento é o sucesso, para 98%, isso indica que o Q vai ser igual a 2%, ou 0,02. É esse cara aqui que, para os nossos propósitos nesse exercício, passa a ser o sucesso. Porque a pergunta é sobre ele, sobre a probabilidade do produto não ser consumível. É isso que ele está mencionando. Olha, cadê aqui? Qual a probabilidade de que pelo menos 10% da amostra seja imprópria para o consumo? A pergunta é sobre isso. E aí, para você definir o cálculo, você tem que trabalhar com o conceito de variável aleatória. Então, o que você vai escrever? Seja x, número de unidades impróprias, né? Número de unidades impróprias para consumo. Então, esse que é o questionamento. E aí é que vem a distribuição binomial como sugestão. Então, eu vou trabalhar com a distribuição do tipo binomial, de N a P. Nesse caso, o nosso N é a amostra, que ele menciona que contém 30 elementos, e o P passa a ser o que para nós anteriormente era o quê? Ou seja, 0,02. É isso. A montagem em termos dos dados oferecidos é essa que é a que nós vamos fazer. Então, unidades impróprias para consumo, né? Vamos deixar isso bem explícito para não ter nenhuma dúvida. E aí, você sabe que o índice para consumo só é necessário, o índice para consumo é colocado como regra para um valor menor do que 2. Logo, imprópria para o consumo tem que ser no mínimo 3 ou maior ou igual a 3. Isso significa que você vai trabalhar com essa probabilidade de que x seja maior ou igual a 3. E aí, nessa linha de raciocínio, nós podemos trabalhar com o conceito de complementar.
complementar. Então, no conceito de complementar, qual é a ideia? É você escrever p de x maior ou igual a 3 como seu oposto. Então, escrevendo como seu oposto, p de x maior ou igual a 3 equivale a 1 menos o p de x menor do que 3. E aí você pode reescrever em termos de uma expressão que contempla todas as probabilidades para valores inferiores a 3. Ou seja, um cálculo para p de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais p de x igual a 2. Então é essa conta que eu deverei fazer. E aí, usando a distribuição binomial como baliza, né, como regra. Então, na construção da binomial, a formulação vai nos retornar essa estrutura. Então, você tem n a 0, 30 a 0, p, que é 0,02 a 0, vezes 0,98 a 30. Mais 30 a 1, 0,02 a 1 vezes 0,98 a 29 e mais 30 a 2 com 0,02 ao quadrado e 0,98 a 28. Usando uma calculadora dedicada, efetuando todas essas somas dessas combinatórias e extraindo essa soma 1, você vai chegar num valor aproximado, anotei aqui, de aproximadamente 0,02172. Essa é a probabilidade, pouco mais de 2%, de que ocorra o que está sendo solicitado no item A do exercício 5. No item A não, né, do próprio exercício 5. O exercício 6 é que tem item A e item B. Então está aqui resolvido, dá cerca de 2%, um pouquinho mais de 2%. Então vamos para o último exercício aí, o exercício 6. Né? Vamos apagar aqui. No exercício 6, ele diz que o diâmetro x de um cabo para TV é uma variável aleatória contínua, dada por uma função aí dentro de um intervalo. A probabilidade de um cabo sair com um diâmetro defeituoso é dada por P, né, P1 igual a 0,5125 menos probabilidade de x ser menor ou igual a meio. Né? E aí o questionamento é, se 25 cabos são produzidos, qual é a probabilidade? Então ele já menciona um n igual a 25, e aí são dois questionamentos. No item A, que pelo menos esses cabos sejam defeituosos, ou seja, um x maior ou igual a 2, se é pelo menos maior ou igual a 2. E no item B, qual é a probabilidade de que exatamente 6 cabos sejam defeituosos? A sugestão, mais uma vez, é fazer usufruto da distribuição binomial. Então, o processo aqui, no início, envolve você calcular essa probabilidade de x ser menor ou igual a meio, para depois atacar o problema pela distribuição binomial. Então, aqui, ao resolver esse processo, a gente vai lidar de novo com uma integral que vai de 0 até 0,5. O intervalo que eu tenho é dado no enunciado por uma função f que vai de 0 a 1. Então você tem aqui entre 0 e meio, que é o que está sendo solicitado, a função 3 meios de 2x menos x quadrado. Isso em dx. E aí, o que nós precisamos é calcular essa integral. Integral de função potência, não tem muitas dificuldades. Você isola 3 meios e já podemos integrar a função aqui, tanto em 2x como x ao quadrado. Então aqui você vai ter a integral de 2x, que é x quadrado, e integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí você tem os extremos que serão calculados, né, entre 0 e meio. É isso. É isso que a gente precisa fazer agora. Então daí, o que você faz? Tanto faz o caminho que você vai seguir. Em 0, quando você substituir, vai zerar tudo.
aqui embaixo, então retorna apenas conta para valores em meio. Então, você vai ter 3 sobre 2, com meio elevado ao quadrado, vamos colocar na forma fracionária, meio ao quadrado, menos 1/3, na verdade meio, né, ao cubo, vezes 1/3. Ao cubo vezes 1/3. Por que vezes 1/3? O texto está aqui, ó, apenas explicitado. E aí a gente fecha aqui. Então fechou aqui, você tem 3 sobre 2, abre, então você vai ter 1/4, menos 2 ao cubo, 8, 8 vezes 3, 24. 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24. E aí você tem 1/4 menos 1/24. Você pode tirar o NMC disso daí. Então você tem 3 sobre 2. Então 24 por 4, 6. 24 por 24, 1. 6 menos 1, 5. Então você vai ter 3 sobre 2 vezes 5 sobre 24. E daí dá para você fazer alguns cancelamentos. Na verdade, dá para fazer muitos. Um único cancelamento, perdão. Então 3 e 24, você vai ter aqui, né, 5 sobre 2 vezes 8, que dá 16. Então, retorna para você 5 sobre 16. Essa é a probabilidade. Se é possível dividir de forma exata, vamos dividir. Se vai gerar uma decimal exata, 5 dividido por 16 dá 0,3125. Então, 0,3125. Beleza, nós achamos aí a probabilidade de P de x menor ou igual a meio. Então, a gente retorna lá para a expressão do P1, que havia sido dado para nós, e vamos usar esse dado para poder, enfim, calcular o item A e o item B. Então, lá, o que vai acontecer? Você vai ter o P1, que é 0,5125, é o que tinha sido dado, e o P de x menor ou igual a meio, que é esse que a gente acabou de achar, que é 0,3125. Portanto, P1 para cálculo aqui, é essa diferença que vai dar exatamente 0,2. Então, essa é a nossa probabilidade aqui de sucesso. Beleza. Então, com isso, a gente consegue calcular o item A e o item B. Então, para calcular o item A, P de x maior ou igual a 2, isso é a mesma coisa que você trabalhar com complementar, que é pensar que P de x maior ou igual a 2 é 1 menos o P de x menor do que 2. Então, isso corresponde a P de x igual a 0 mais P de x igual a 1. Então, nessa construção, e aí a gente faz aqui em cima, né, a montagem fica especificada da seguinte maneira. Então, 1 menos, você tem lá o N, que é a amostra que foi dada 25 a 0, usa o P1 que a gente acabou de encontrar, que é 0,2 a 0, vezes 0, complementar, que é 0,8 elevado a 25, mais 25 a 1, 0,2 elevado a 1, vezes 0,8 elevado a 24. E aí você fecha. Então, fazendo todas as contas, né, e gerando os resultados, nós temos aí, deixa eu anotar aqui o resultado, 0,97261. 0,97261. Esse é o resultado do item A. Agora sim está correto item A. Falar item A. E no item B, você quer o valor exato para x igual a 6. Então você lança na probabilidade 25 tomado a 6, 0,2 elevado a 6, 0,8 elevado a 25 menos 6, que é 19. Então, fazendo todas as contas com esse valor, você vai chegar aí a um resultado aproximado de 0,1633, pouco mais de 16%. E isso finaliza para nós esse exercício 6 e, consequentemente, a nossa lista de distribuição uniforme exponencial. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.